A coisa tá feia, torcedor. Muito feia. O que era para ser um ano de reconstrução, de afirmação, de retomada do protagonismo, virou um caldeirão fervendo nos bastidores do São Paulo. E o principal nome no centro dessa bagunça toda? Júlio Casares. Sim, ele mesmo. O presidente que chegou com promessa de modernização, transparência e um novo tempo no tricolor. Mas hoje, tá mais encurralado que time pequeno jogando no Morumbi lotado. Relatórios internos e pressões políticas têm escancarado o que já era perceptível para quem acompanha o clube de perto. A gestão de Casares perdeu o rumo. As promessas foram ficando para trás, os problemas financeiros aumentaram, e agora a diretoria está mais preocupada em apagar incêndio do que montar time competitivo. Não é exagero. Não é drama de torcedor mimado. É realidade. Tem gente lá dentro falando em impeachment, tem conselheiro ameaçando romper, tem torcida organizada já articulando protesto. E sabe o que é pior? Ninguém vem a público dar satisfação de verdade. Um silêncio ensurdecedor. Júlio Casares, que se vendia como um gestor moderno, hoje parece mais um político em fim de feira, tentando segurar a própria cadeira enquanto o chão desaba. O torcedor está cansado, saturado, porque vê o clube sendo comandado como se fosse um feudo pessoal. A diretoria prometeu austeridade financeira. Mas o que a gente viu foi um buraco que só cresce. Dívidas acumuladas, folha salarial atrasada, jogadores entrando na justiça. E reforços. Até agora, nada de empolgar. Nada. Enquanto isso, a imprensa escâncara os relatórios que mostram a bagunça nos bastidores. Documentos internos que apontam falta de planejamento, decisões unilaterais e uma gestão mais preocupada em blindar aliados do que resolver o caos. E o futebol? O futebol que se dane. A crise política no São Paulo não é de hoje. Mas com Casares atingiu um nível que beira o insustentável. A base não revela mais, os contratos são mal amarrados, e o clube perdeu protagonismo em todas as frentes. Copa do Brasil? Esqueceram. Brasileirão? Nem briga. Libertadores? Só na TV. Tem conselheiro falando que nunca viu uma crise tão institucional como essa. Que o ambiente nos bastidores é de guerra fria. Gente se olhando torto, acusações nos corredores, dossiês sendo montados. Parece série de suspense político. Mas é o São Paulo Futebol Clube. A torcida tem razão em estar revoltada. Porque quem ama, cobra. Quem ama, não se conforma. E o que a gente vê é um clube travado, parado, refém de um presidente que se perdeu no próprio discurso. E não é questão de ser contra fulano ou cicrano. É questão de querer um São Paulo digno da sua história. O clube que foi exemplo de administração, hoje estampa manchete de crise. O Conselho Deliberativo, que deveria fiscalizar, tá dividido. Parte quer salvar Casares, parte quer a cabeça dele. Enquanto isso, os torcedores sofrem. Sofrem ao ver rival contratar, rival ganhar, rival crescer. E o tricolor, parado no tempo. E tem mais. A crise não é só interna. Ela afeta diretamente o desempenho em campo. Já teve jogador reclamando de ambiente pesado, de falta de organização, de promessas não cumpridas. Isso impacta. Isso derruba qualquer time. Olha o que viramos. Um clube gigante, com a história que tem, se arrastando por conta de brigas políticas, vaidades pessoais e gestão ineficiente. É revoltante. E a transparência? Aquele papo bonito de abrir os números, de ser diferente dos outros. Sumiu. O torcedor hoje tem que depender de vazações para saber o que acontece lá dentro. Um absurdo. Casares fala em continuidade. Mas continuar o quê? Continuar o caos. Continuar a vergonha. Continuar sem competir por nada. A verdade é que ele perdeu o apoio até de quem era da base dele. Gente que acreditava no projeto, hoje é opositor. Porque percebeu que o discurso era só fachada. E essa falta de rumo compromete tudo. Do planejamento técnico à formação do elenco. Quem quer vir jogar num clube que nem sabe se vai ter o mesmo presidente até o fim do ano? Os relatórios divulgados apontam também problemas de governança. Gente acumulando cargos, gente sem experiência em posições-chave. Isso é gestão moderna. E o torcedor se pergunta: cadê o planejamento? Cadê a profissionalização prometida? Cadê a comissão de notáveis que ia ajudar o clube? Tudo promessas jogadas ao vento. Como sempre. Como tantas outras que já ouvimos. E tem mais, enquanto a casa pega fogo, tem dirigente viajando, tem evento social, tem fotinha em rede social. Fica fácil assim. E o campo?
O time, o elenco, esquecido. Sem reforços, sem padrão de jogo, sem direção. A base, que sempre foi orgulho, hoje é apenas mais um departamento abandonado. Não revela, não rende, não se sustenta. O torcedor só quer um clube que funcione, que seja respeitado, que volte a competir de verdade. Mas o que entregam é caos. A cada semana é uma crise nova, uma bomba nova, um escândalo novo. Cansa, exaure. E o pior é que os adversários veem isso, sentem o cheiro de sangue e se aproveitam. Enquanto a gente briga entre si, eles passam por cima. São Paulo sempre foi diferente, sempre foi exemplo, mas agora é motivo de piada. E a culpa é de quem comanda. Ou Casares muda radicalmente, ou vai ser engolido pela própria incompetência e pela força da torcida que não aguenta mais. O impeachment é uma possibilidade real. E se acontecer, será por mérito próprio. Pela sequência de erros, pela gestão desastrosa, pela distância do torcedor. Não dá mais para aguentar. O São Paulo é maior que qualquer dirigente. É maior que qualquer grupo político. E se Casares ama o clube de verdade, deveria pensar se vale a pena continuar nessa teimosia. Porque quem ama, sabe a hora de sair. Enquanto isso, seguimos sofrendo, cobrando, amando. Porque torcedor de verdade não abandona. Mas também não se cala. Júlio Casares, escute a torcida. Antes que seja tarde demais. Porque o São Paulo não pode mais esperar. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Desde que o primeiro boato começou a pipocar nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp da torcida, o nome de Roger Guedes não saiu mais da cabeça do torcedor do São Paulo. A sensação é de que, de uma hora para outra, o tricolor resolveu entrar pesado no mercado e mirar justamente em um daqueles caras que sempre pareciam improváveis, quase inalcançáveis, mas que fazem qualquer arquibancada se arrepiar só de imaginar com a nossa camisa. De lá para cá, cada like, cada story e cada aparição pública do jogador virou pista, virou teoria, virou combustível para a imaginação de um Morumbi inteiro sedento por um grande protagonista ofensivo. O clima nos bastidores, pelo que a gente escuta, é de movimentação silenciosa, quase cirúrgica. Ninguém admite abertamente, ninguém coloca o nome na mesa de forma oficial, mas toda vez que alguém fala em reforço de impacto, o pensamento corre sozinho para Roger Guedes. Como torcedor, é impossível não ligar os pontos. Um clube que se organiza financeiramente, que volta a pensar grande, que precisa de um atacante decisivo e que vê no mercado a oportunidade de trazer um cara identificado com o futebol brasileiro, acostumado com pressão e com holofotes. É como se tudo desenhasse uma flecha apontando para o CT da Barra Funda. A torcida do São Paulo, que já está calejada de novela de transferência, aprendeu a desconfiar de tudo, mas, ao mesmo tempo, não consegue se blindar completamente quando o nome é desse calibre. Basta alguém soltar que o staff do jogador foi visto conversando com representantes ligados ao clube para o coração acelerar. A imaginação começa a voar. Foto no gramado do Morumbi, camisa tricolor nas mãos, aquele sorrisinho de quem sabe que está chegando para mudar de patamar, e a arquibancada já se vê gritando o nome dele em uníssono, em uma noite de mata-mata de campeonato importante. Nas mesas de bar, nos podcasts e nas lives de torcedores, o assunto já tomou conta. Tem gente analisando a possível posição em que ele jogaria, se seria mais aberto pela esquerda, como gosta, cortando para dentro para bater cruzado, ou se poderia atuar mais centralizado, quase como um segundo atacante, aproveitando a chegada de meias e laterais. Outros já montam escalações imaginárias com Roger Guedes como peça-chave, dando profundidade, velocidade e ousadia para um ataque que, há tempos, o torcedor sente que poderia ser mais agressivo e letal. O que deixa a situação ainda mais saborosa para quem é São Paulino é aquela sensação de que o São Paulo voltou a ser um destino desejado. A ideia de que um jogador desse nível, com mercado fora do país e em outros grandes clubes, olha para o Morumbi e enxerga um projeto competitivo, um ambiente em reconstrução, mas com ambição, é algo que mexe com o orgulho da torcida. Afinal, por muito tempo, se ouviu falar que o clube não tinha força para concorrer em negociações desse porte, e agora parece que o jogo está virando, pelo menos nos bastidores. Cada passo da negociação, ainda que envolto em mistério, vira capítulo de novela para a torcida. Fala-se de reuniões discretas, de conversas por videoconferência, de intermediários sondando condições, e o torcedor vai montando quebra-cabeça no imaginário. É como se, a cada dia, uma peça se encaixasse. Primeiro, o interesse do clube. Depois, a possível vontade do jogador de voltar ao futebol brasileiro.
Em seguida, a ideia de que ele enxerga no São Paulo um palco ideal para escrever mais um capítulo forte da sua carreira. A possibilidade de ver Roger Guedes vestindo o manto tricolor carrega, também, um componente simbólico muito forte. O São Paulo sempre foi associado a grandes camisas 10, grandes atacantes, jogadores que decidiram jogos e títulos importantes. Nos últimos anos, o torcedor sentiu falta dessa figura que assusta zagueiros só de aparecer na escalação. E, nesse contexto, o rumor de que ele chega para fechar com o tricolor parece preencher exatamente essa lacuna que tanto incomoda a arquibancada. No imaginário da torcida, ele não chega apenas como mais um reforço, mas como um cara capaz de mudar o clima em jogo grande. Aquele tipo de jogador que pega a bola na ponta, encara o marcador, chama a responsabilidade, seja com drible curto, seja com chute de média distância, tem o poder de transformar um jogo travado em vitória suada. E é justamente essa característica de personalidade forte, de não se esconder, que desperta tanta empolgação entre os são paulinos. A cada nova informação que surge, mesmo que seja um simples está avançando, o torcedor se vê viajando por cenários que misturam razão e emoção. Dá para imaginar o Morumbi lotado em uma estreia, bandeirões tremulando, crianças com a camisa nova, barulho ensurdecedor quando o nome dele é anunciado no sistema de som do estádio. O túnel se abre, o time entra em campo, e a câmera o encontra sorrindo, respirando fundo, pronto para escrever a primeira linha da sua história com o tricolor. Também existe, por parte da torcida, uma curiosidade enorme em saber como o vestiário receberia um nome desse peso. O São Paulo vem construindo um grupo mais equilibrado, com mistura de jovens promissores e jogadores experientes. A chegada de alguém acostumado a decidir, com bagagem internacional, poderia elevar a barra de competitividade interna. Treinos mais intensos, disputa saudável por posição, aumento de nível técnico e mental em jogos decisivos, tudo isso entra na conta quando se fala em um reforço do porte de Roger Guedes. Ao mesmo tempo, o torcedor sabe que um movimento desse exige planejamento e ousadia da diretoria. Não é apenas questão de contratar por contratar, mas de encaixar o jogador em um projeto esportivo coerente. A ideia de que o São Paulo está disposto a dar esse passo sugere que existe uma visão clara de futuro, de brigar por títulos, de não se contentar apenas em participar das competições. Esse contexto faz com que o rumor ganhe contornos de algo maior do que uma simples contratação, vira símbolo de retomada de protagonismo. Os rumores de que o jogador vê com bons olhos a possibilidade de atuar em um clube com a grandeza do São Paulo inflamam ainda mais a imaginação da torcida. O Morumbi, com todo o seu peso histórico, pode ser um argumento poderoso. O cenário de jogos noturnos, iluminação forte, mosaicos nas arquibancadas e uma torcida que, mesmo depois de anos de altos e baixos, segue empurrando, seria um prato cheio para um jogador que gosta de palco grande e holofotes. Não dá para negar que, em tempos em que as redes sociais amplificam tudo, cada movimento virtual do jogador é analisado com lupa. Seguiu um perfil ligado ao clube? Curtiu uma publicação que cita o São Paulo? Deixou um comentário misterioso? Para um torcedor ansioso por boas notícias, isso tudo vira sinal de fumaça, indicação de que onde há boato, pode haver fogo. E, nessa fogueira de especulações, o coração tricolor vai se alimentando de esperança. Imaginando o encaixe dentro de campo, é impossível não pensar no impacto que um jogador com essa característica poderia ter em jogos fora de casa, onde muitas vezes falta alguém que segure a bola, que acalme o time, que puxe um contra-ataque mortal. Em campeonatos longos, ter uma peça que desequilibra individualmente pode ser a diferença entre empatar e vencer, entre sair com um ponto e voltar com 3 na bagagem. E o torcedor, que faz conta de tabela rodada a rodada, sabe o quanto isso pesa. Existe também um lado emocional muito forte em imaginar o que essa contratação representaria para uma nova geração de torcedores. Crianças que estão começando a se apaixonar pelo clube viriam no novo reforço um ídolo imediato, alguém para imitar nos jogos de rua, para colocar o nome na camisa, para sonhar em ser. O São Paulo sempre fez história formando e recebendo grandes nomes, e a ideia de um jogador marcante chegando no auge ou perto dele mexe com esse imaginário de formação de ídolos. Dentro da torcida, há quem já projete os primeiros gols. Uma cobrança de falta na entrada da área, um chute de fora que toca na trave antes de entrar, um contra-ataque puxado em velocidade pela esquerda, deixando o marcador no chão antes de bater cruzado. Cada detalhe vai ganhando vida na cabeça do São Paulino, como se já tivesse acontecido. E essa capacidade de fazer o torcedor sonhar é, por si só, um dos sinais mais claros de que o rumor tocou em um ponto sensível do coração tricolor. No entorno do Morumbi, dá para imaginar os ambulantes comentando o assunto, os torcedores chegando antes do jogo discutindo se vem mesmo e as rodas de conversa tomando conta dos arredores. A simples possibilidade dessa contratação muda a atmosfera de pré-jogo. O assunto deixa de ser apenas o próximo adversário e passa a ser também o futuro,
a montagem de um time que faça o torcedor voltar a acreditar que todo ano é, sim, ano de São Paulo. Do ponto de vista psicológico, um reforço desse porte poderia funcionar como um recado claro para o elenco e para os rivais. O São Paulo está disposto a ir além, a investir, a dar ao técnico peças capazes de transformar planos táticos em realidade contundente. Para o adversário, ver Roger Guedes alinhado no ataque tricolor é, inevitavelmente, motivo de preocupação extra na hora de montar o esquema defensivo. E o torcedor, claro, saboreia essa sensação de respeito retomado. No meio de tanta especulação, também existe aquela ponta de medo que todo torcedor conhece muito bem, a possibilidade de a novela acabar em frustração. Faz parte da história de qualquer clube, inclusive do São Paulo, ver negociações esfriarem na reta final, ver propostas concorrentes aparecerem, ver detalhes contratuais emperrarem o que parecia certo. Por isso, apesar da empolgação, muitos são paulinos tentam se segurar, repetindo a clássica frase: "Eu só acredito quando vir a foto com a camisa". Ainda assim, é inegável que esse tipo de rumor ajuda a medir o tamanho da paixão da torcida. Mesmo sem nada oficial, o debate ferve. Torcedores fazem enquetes, discutem se o investimento vale a pena, comparam números, estatísticas, histórico recente de gols e participações, e no fim, quase sempre, a emoção pesa mais do que qualquer dado frio. Porque, para o torcedor, ver um jogador com esse peso vestindo a camisa do clube é também uma forma de se ver representado em campo. O pensamento corre longe e alcança até mesmo noites de Libertadores, com o Morumbi lotado, bandeiras tremulando e um clima de decisão no ar. Nesses cenários imaginados, Roger Guedes aparece como protagonista, participando de jogadas decisivas, marcando gols inesquecíveis, calando estádios adversários e levantando o orgulho tricolor em território internacional. A mente do torcedor não conhece limites quando encontra espaço para sonhar. Nas arquibancadas digitais, aquela parte da torcida que produz conteúdo, faz vídeos, lives e podcasts, já trata o tema como central. Teorias sobre modelos de contrato, tempo de vínculo, possíveis bônus por desempenho e até cláusulas imaginárias fazem parte da brincadeira. O importante, no fim das contas, é manter o sonho vivo, transformar a ansiedade em conteúdo, a expectativa em conversa diária. O rumor vira combustível para a paixão, e o torcedor do São Paulo sabe muito bem como se alimentar disso. Com o passar dos dias, se a fumaça continuar, a sensação é de que o chega para fechar com o tricolor deixa de ser apenas uma frase de impacto e passa a ser um sentimento coletivo. A torcida começa a se preparar emocionalmente para o anúncio, a diretoria sente o termômetro da arquibancada, e o jogador percebe a dimensão do amor que poderia encontrar caso decida realmente desembarcar no Morumbi. É um triângulo de expectativa que se alimenta mutuamente. O Morumbi, em si, parece esperar por cenas assim. Um estádio histórico, acostumado a receber grandes craques, que talvez ande sentindo falta de noites em que um jogador consiga incendiar o jogo com uma jogada individual, arrancando aplausos mesmo em partidas mais travadas. A imagem de Roger Guedes correndo em direção à arquibancada, braços abertos, após marcar um gol em clássico, é algo que se repete na cabeça de muitos são paulinos. Também chama a atenção o encaixe de perfil. Um jogador que não foge do jogo, que gosta de assumir protagonismo, que tem ousadia e frieza na frente do gol, combinaria com o São Paulo que busca, há tempos, retomar uma identidade ofensiva forte, com cara de time que impõe respeito dentro e fora de casa. A vinda dele, se concretizada, seria um passo importante nesse processo de reconstrução, dando ao time uma referência clara de quem é chamado para decidir. Enquanto isso, a rotina da torcida segue misturando vida real e sonho. Trabalho, estudo, família, responsabilidades, e no meio de tudo isso, o hábito de checar o celular para ver se tem novidade. Um jornalista sugeriu que está quente. Um insider falou que avançou. O clube publicou um vídeo misterioso nas redes. Cada pequeno sinal vira motivo para mais uma onda de comentários, memes, brincadeiras e, claro, aquele frio na barriga típico de quem está na expectativa. Para muitos são paulinos, essa possível contratação representa mais do que um reforço. É um marco de mudança de postura. É o São Paulo se colocando novamente na vitrine, mostrando que pode, sim, disputar grandes nomes, que não está condenado a viver apenas de apostas e oportunidades de mercado sem impacto midiático. É o clube resgatando, pelo menos em parte, o espírito de tempos em que o torcedor se acostumou a ver grandes estrelas chegando para decidir. E, no meio de tudo isso, há um ponto em comum que une todas as opiniões. Se a negociação realmente for concluída e ele chegar para fechar com o tricolor, o Morumbi vai explodir de alegria. Será dia de festa, de camisa nova, de fila na loja oficial, de criança pedindo o nome dele nas costas, de torcedor mais velho lembrando de grandes times do passado e sonhando em ver o São Paulo voltar a levantar taças importantes, agora com uma nova referência ofensiva. Ao mesmo tempo,
Enquanto nada é oficializado, o torcedor vive naquele equilíbrio delicado entre entusiasmo e cautela. A cabeça diz para esperar, para não cravar nada, para lembrar de outras novelas que não tiveram final feliz. O coração, porém, já puxou a cadeira na arquibancada, já imaginou o primeiro gol, já ouviu o grito da torcida ecoando pelo estádio. E, no fundo, é essa dualidade que alimenta a essência do futebol, a capacidade de fazer a gente sonhar antes mesmo da bola rolar. No fim das contas, o rumor de que Roger Guedes chega para fechar com o tricolor se tornou muito mais do que uma simples especulação de mercado. Virou assunto diário, virou fonte de debate, virou faísca de esperança em meio à rotina de um torcedor que nunca deixou de acreditar no tamanho do São Paulo. Se o desfecho vai ser a foto oficial com a camisa tricolor e o sorriso no gramado do Morumbi, só o tempo vai dizer. Mas até lá, a torcida segue fazendo aquilo que sabe fazer de melhor, sonhar grande, como o clube que carrega no coração.